Foram bem de férias? Ei, Cláudia, voltei. Saudade de cálculo? Elétrica já não é a minha especialidade, viu? Ano que vem. Não, eu dou aula só no básico, porque não tem disciplina, né, de matemática na elétrica. É só de matemática, né? Deixa eu fechar aqui a porta por causa do barulho, a gente já começa. Chama ela aí, Dona. Bom, vamos lá então, começar? Ensinamos integrais, vocês lembram de integral? Eu expliquei um pouquinho de integral, né, em cálculo. Bom, gente, vamos lá então. Eu vi aí, vocês lembram de mim? Eu dei aula no outro semestre, né, no ano passado, para vocês, de cálculo, e aí voltei agora para a estatística indutiva. Não sei se tem algum aluno novo que não me conhece. Quem eu não conheço ainda, sou professora Márcia, sou professora de matemática na Unip, né? Eu dou aula na engenharia para as disciplinas de matemática, então de cálculo, estatística, né? Equações diferenciais e assim vai. Então eu dava aula para essa turma no outro semestre, no segundo semestre de cálculo, e agora esse semestre nós vamos ficar aí com a disciplina de estatística, tá? Então, é a estatística indutiva. Estatística indutiva é a continuação da estatística descritiva que vocês tiveram aí no semestre passado, tá? Então, continuação da estatística descritiva. Então, desejo aí para todos um bom retorno às aulas, né? E que a gente tenha um bom semestre durante esse ano. Deixa eu ler aqui. Oi, Sueli, tá dispensado dessa aula? Ah, quando quiser, entra aí, tá bom? Para dar um oi. Vamos lá. A avaliação, Ivan, já tá preocupado com a avaliação? Calma aí que tá longe ainda. Obrigado, Sueli. Obrigada. Valeu. Quando quiser, dá uma entradinha aí, que a gente tá aí toda quinta-feira no segundo horário. Boa noite, Wesley. O Ivan já está perguntando aqui sobre a avaliação, gente. Eu vou falar daqui a pouquinho, tá, Ivan? Pode ser? Daqui a pouquinho eu falo. Você tem viagem, Bruno? Mas qual época? Mas você vai ter que fazer sub, né? Na última prova? 30 de novembro talvez já deve estar acabando, hein? Acho que já deve dar na época da sub. Se for online e você for viajar, você consegue fazer, hein? Também, né? Se for online. Mas acho que essa época já deve estar acabando, hein? As provas. Ó, a apostila, essa matéria tem apostila, Jonatas, aí eu já falo sobre isso também, tá? Bora lá, então. Bom, gente, eu vou primeiro passar aqui as informações gerais, né, da matéria. Juan, eu não sou engenheira, eu sou matemática. Eu fiz a graduação e o mestrado em matemática, tá? Mas eu dou aula de matemática para o curso de engenharia e também para o curso de matemática na Bacelar, na unidade da Bacelar e da Anchieta, e também dou aula para o curso de matemática do Paraíso, da Unip no Paraíso.
Valeu, Isabela. Saudade de vocês, hein? Eu lembro de vocês. Bom, então, como eu estava falando, essa aula é a estatística indutiva, que é a continuação, né, da estatística descritiva. Aqui a gente tem o plano de ensino, que são aí o plano geral, né, que a gente vai ter, do conteúdo que a gente vai ter no semestre, tá, gente? Bom, então a disciplina é do quarto semestre, ela tem uma carga horária semestral de 30 horas. A gente tem uma hora e meia de aula, né, por noite. Então, é toda quinta-feira, é uma disciplina quinzenal, toda quinta, das 8h45 às 22h. Toda quinta, das 8h45 às 22h, é a disciplina de estatística indutiva. Bom, como alguns professores já devem ter falado para vocês, nós estamos voltando ainda nesse semestre online, né? A Unip deixou em aberto a possibilidade de retorno ou não presencial, conforme for o avanço aí da pandemia, né? O avanço dos casos, a diminuição dos casos. Então, a gente ainda não tem definido se vai ficar o semestre inteiro online ou não, tá? Então, por enquanto, nós continuaremos online. E as aulas que vocês têm práticas, que são as aulas de laboratório, vão voltar, os laboratórios. Mas essa aula aqui de estatística é considerada uma aula teórica, então essa aula, por enquanto, fica no online, tá, gente? A ementa, né, que é o conteúdo geral que a gente tem aí durante o semestre, é a estatística indutiva. Nós vamos estudar aí a análise e a interpretação de dados experimentais, amostragem, correlação e regressão linear e teste de hipóteses. Os objetivos gerais dessa disciplina é desenvolver a habilidade, né, de vocês, que são futuros profissionais aí, na área de pesquisas. Então, mostrar qual que é a importância da estatística em todas as áreas de ensino. Vocês que serão futuros engenheiros, né, todas as áreas de exatas aí usam bastante a estatística, então vocês, principalmente, serão futuros engenheiros aí, vão usar a estatística na profissão de vocês. Por exemplo, Professora, principalmente na área de machine learning, usa bastante estatística. Área de? Não entendi, desculpa. Machine learning, aprendizado de máquina. Ah, sim, sim. Como ele falou aí, aprendizado de máquina. Na área de qualidade de produto, você pode fazer uma pesquisa estatística, por exemplo, para verificar a qualidade do produto que você está produzindo, se ele está dentro das especificações, né? Você pode também usar a estatística para fazer pesquisas de mercado, para ver se o produto que você está produzindo está num bom preço, se não é um produto competitivo. E isso a gente usa geralmente para tomar uma decisão. Eu preciso mudar a produção desse produto ou eu posso continuar, né? Então, a estatística aí, ela é usada em várias áreas, né, do conhecimento. Até cursos que não são de exatas estudam a estatística, né? Educação física, enfermagem, pedagogia. Só que esses cursos que não são de exatas geralmente estudam um pouco menos, né? Estudam só o mais básico da estatística. Vocês que são da área de exatas, da área de engenharia, aí tem os 2 semestres, né? 2 semestres de estatística. Então, a estatística básica, que foi a estatística descritiva, e agora a continuação, que é a estatística indutiva, tá? Aí o Juan está falando também que na empresa eles utilizam, né, um quadro de estatística. Então, a estatística você aplica nas mais variadas aí situações. Obviamente, pessoal, você não faz mais cálculo estatístico, né, à mão, como a gente faz aqui, calculando um por um. Hoje em dia existem programas computacionais que fazem tudo isso, mas o objetivo de você aprender a estatística, calculando, né, fazendo esses cálculos manuais que a gente faz, é desenvolver o raciocínio lógico, né, saber o que você está calculando,
para quando você aplicar aí um programa de computador, um programa computacional para o cálculo de estatística, você tem uma noção, né, do que você está fazendo, se você está errando ou não, tá bom? Bom, os objetivos específicos aqui é mostrar a utilização da estatística indutiva como ferramenta para a obtenção de conclusões de populações a partir do estudo de uma amostra. Então, como que você pode tirar uma conclusão de uma população a partir do estudo de uma parte dessa população, então do estudo de uma amostra? Vocês já estudaram em estatística descritiva a população e a amostra, né? O que seria a população, gente? A população é o todo, né? Então, todos os elementos que constituem ali um sistema de estudo é uma população. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa em relação à intenção de votos para presidente. Então, quem que é a população? Todos os eleitores do Brasil, todo mundo que vota no Brasil. Deve ser muita gente, deve estar aí em torno de 150 milhões de pessoas, né? Todos os eleitores. Então, é muita gente, não tem como eu entrevistar todo mundo para saber em quem vou votar. Então, como não tem como eu entrevistar todo mundo, eu tenho que escolher uma amostra. Então, a gente escolhe uma amostra. 200 eleitores, Gabriel, a gente tem aproximadamente aí 220 milhões de habitantes, né? Pensando aí nos adultos eleitores, deve estar entre 150 milhões e 200, mais ou menos. Então, como a gente não tem como entrevistar todo mundo, a gente escolhe uma amostra. Então, toda a pesquisa que ela é realizada, ela é feita com base numa amostra. Então, ele pega lá, por exemplo, 10 mil eleitores e faz a pesquisa, né, perguntando em quem eles vão votar. Só que quando eu escolho essa amostra, eu tenho que escolher essa amostra de uma forma significativa. Ou seja, não adianta se eu estou fazendo uma pesquisa no Brasil inteiro, não adianta eu escolher essa amostra só no estado de São Paulo, por exemplo, porque as pessoas, dependendo da região, da classe social, até da raça, da religião, ela pode ter influências, né, para votar para determinado partido ou determinado candidato. Então, quando a gente escolhe uma amostra, eu tenho que escolher uma parte significativa. Então, eu tenho que escolher um pouquinho de cada. Então, eu tenho que escolher um pouquinho de cada região. Eu tenho que ter nessa amostra pessoa de classe social alta, classe social média, classe social baixa, né? Tem que ter negro, branco, índio. Então, a gente tem que ter uma amostra significativa, uma amostra que possa englobar todas as características, para que a minha pesquisa seja mais fiel, né, ao todo, seja mais próxima possível do total, né? Então, quando eu escolho uma amostra, sempre tem que pensar nas características dessa amostra. Agora, se eu estou fazendo, por exemplo, uma pesquisa na minha empresa produz uma determinada peça de carro, né? Então, a empresa produz lá, vamos supor, 1.000 peças por dia desse carro. Ela produz 1.000 dessas peças. Eu vou verificar se ela está dentro da especificação. Então, vou escolher uma amostra com 20 peças. Essas peças, gente, são todas iguais, né? Então, ela produz 1.000 peças da mesma, então são todas iguais. Então, a amostra que eu vou escolher não importa ter esse significado, essas características. Aqui, para esse caso, a amostra é aleatória. Eu pego 20 qualquer, porque são todas iguais, né? Então, sempre que você escolhe uma amostra, tem que levar isso em consideração. Eu preciso analisar as características ou eu posso escolher de forma aleatória? Isso vai variar de acordo com cada caso, né? Certo? As competências, então, da disciplina de estatística é analisar e compreender fenômenos físicos e químicos, né, por meio de ferramentas e modelos matemáticos
computacionais ou estatísticos, que a gente está aplicando mais aqui na nossa disciplina. Então, modelar sistemas de engenharia e auxiliar na tomada de decisões. Então, quando eu faço uma pesquisa em relação à intenção de votos para presidente, o objetivo é que essa pesquisa possa auxiliar as pessoas, né? Qual decisão final ela vai tomar. Quando eu faço uma pesquisa na minha empresa em relação a essa amostra que eu estou pegando para verificar as especificações, para verificar se essa peça está dentro da especificação, qual que é a intenção? A intenção é eu tomar uma decisão sobre o processo de fabricação. O processo de fabricação pode continuar como ele está, ou ele precisa de mudanças, tá? Então, sempre o objetivo final é auxiliar a pessoa a tomar uma decisão com base naqueles dados. Aqui, pessoal, tem o conteúdo que a gente vai, o conteúdo geral que a gente vai estudar aí durante o semestre. Parece bastante coisa, mas é que tá todos os itens aqui, tá? No geral não é tanta coisa assim. Então, a gente vai fazer uma introdução aí à estatística. Vamos estudar um pouquinho das definições, amostragem probabilística, técnica de amostragem, como eu falei lá, aleatória simples, que é para quando é tudo igual, ou estratificada, ou por conglomerado, e assim vai. Vamos estudar os dados de uma amostra. Essa parte aqui ainda é uma revisão do que vocês tiveram na estatística descritiva, tá? Então, essa primeira parte, o primeiro capítulo, na verdade, da apostila que vocês estudam, ele é uma revisão do que vocês viram em estatística descritiva. Depois disso, nós vamos... Ô, Ivan, uma aula só por semana, não. A gente, pelo que eu contei, tem umas 16 semanas aí até a prova. Então, não vai ficar tudo isso em uma aula só, tá? A gente vai dividir aí durante as semanas. Dá tempo de ver, provavelmente dá tempo. A gente chega aí até o final, quase no final aí, até o final do ano. Depois parece muita coisa, né? Mas a matéria, assim, não é tão difícil, né? Vocês têm matérias mais difíceis aí, equações diferenciais, tem física. Matéria de estatística, ela tá ali na média, né? Tá tranquilo. Dá para estudar, numa boa. Bom. Aí, aqui, continuando. A gente vai ter a correlação e a regressão. Correlação e a regressão linear. Na correlação e regressão linear, a gente estuda como que faz para obter linhas de tendências, né? Então, tem vários dados lá separados. Como eu faço para obter uma linha de tendência que aproxime mais aqueles dados, né? Ou que represente aqueles dados. Então, aqui a gente tem a correlação linear e a regressão linear. Isso aqui, gente, nós usamos a média, o desvio padrão para fazer o cálculo da correlação e da regressão. Nós vamos fazer o cálculo manual, mas dá para fazer também tudo na calculadora. E aí eu explico para vocês como que a gente faz aí na calculadora, tá? Depois a gente vai estudar estimativa de parâmetros, né? A gente define aí parâmetro, estatística de amostra, distribuição amostral, e aqui a gente estuda os intervalos de confiança. Intervalo de confiança entra naquela parte de margem de erro de uma pesquisa. Quando você vê uma pesquisa sendo apresentada na televisão, eles falam sobre margem de erro, né? Então, a gente estuda aqui a margem de erro. Depois são os testes de hipóteses, né? A gente estuda a hipótese nula e alternativa, faz o teste de hipótese para uma média, o teste de hipótese para variância, né? E para a média de duas populações. E o final, o teste de Q². Então, esse aí é o conteúdo básico do semestre, tá? É o conteúdo
conteúdo que a gente vai ver aí durante o semestre. A estratégia de trabalho, a gente tem as aulas aqui expositivas, né, online. Vamos fazer exercícios com aplicações aí em diversas áreas. A avaliação, pessoal, que vocês tinham perguntado aí no início, né? Tinham uns alunos preocupados com isso. Então, na avaliação, nós temos as provas e as tarefas que vão compor a nota. Presencial continua naquele esquema da prova valendo 5, mais as tarefas valendo 5 com a prova online. Então, provavelmente vai continuar esse esquema, porque se mesmo que voltar presencial vai ser mais para o final do semestre. Então, provavelmente vai continuar assim, tá? As provas valendo 5, as tarefas valendo 5, a prova sendo feita lá no Teams. A média, a média do aluno sempre vai seguir aí o regimento, né, da instituição de ensino. Então, a gente segue o regimento aí da Unip, mas, por enquanto, definido que não mudou nada. Vai ficar do mesmo modo que no semestre anterior. Eu geralmente peço as tarefas da apostila, só essa primeira aqui que eu não vou pedir, porque essa primeira é revisão e é definição, tá? Então, é muita coisa que a gente não precisa, que vocês já fizeram, né, no outro semestre. Então, aqui, eu não costumo pedir a primeira tarefa, então é da segunda aí em diante. Se votar só no final do ano... então, o Elson, porque para ter 2 provas eu acho difícil, né? Antes, vocês não chegaram, né? Pegar nenhuma... Vocês não chegaram a fazer prova presencial, né? Quando vocês entraram já logo... quase, né? É verdade. Quando vocês entraram, já foi um mês, foi para o online. Então, antes, né, quando era presencial, nós tínhamos 2 provas, a P1 e a P2. Então, tinha a P1, ela acontecia mais ou menos entre setembro, final de setembro, e a P2 final de novembro. Indo para online, ficou tudo só para uma prova. Então, para a gente voltar e dar tempo de fazer uma P1 em setembro, eu acho que está muito em cima. Então, eu não acredito que aconteça 2 provas esse ano. Acho que vai ficar só uma mesmo, tá? Acho que está muito apertado o tempo. O José, você perguntou a diferença entre a estatística descritiva e a indutiva. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? A gente já dá uma segurada aí que a gente já vai ver essa parte aí. Que aí eu vou estudar, eu vou passar para vocês lá as definições gerais. O Eduardo perguntou se o curso é mais difícil online ou presencial. Eduardo, a quantidade de exercícios para entregar é o mesmo. Não vai ter... Gente, é difícil, a visão do professor é diferente da visão do aluno. Entrega, Eduardo, é a mesma coisa praticamente, tá? Entrega a mesma coisa, só que entrega tudo no papel, né? O professor sai com um bolo, assim, de papel dentro da sala. Mas eu acho o online mais fácil, as provas são bem mais fáceis, né? Do que as provas... Não é que a prova é mais fácil, mas o modo de você fazer a prova é mais fácil. No presencial não tem consulta, não tem como você fazer... no computador, tem gente que faz a prova de estatística aí no Excel. Vocês já não fizeram isso? Então, lá no presencial, não, você vai fazer na mão. Nunca, né? Imagina, né, Marcos? Tem gente que pede a resposta para o colega. Quem nunca fez isso aí? Vai, no grupo do WhatsApp.
Você nunca fez, Pedro? Ou você fez, ou você pede? Jamais, né? Sei. Mas a prova presencial, ela é bem, eu acho, mais difícil. Quando a prova era presencial, as notas eram mais baixas. Isso aí pode ter certeza. Vamos ver quando vocês voltarem, né? Como que vai ser o negócio. Agora, o que é difícil do online é que tem aluno que tem mais dificuldade de se concentrar na aula, né? Na frente do computador ou do celular para prestar atenção na aula. Então, assim, os alunos costumam dizer que no presencial eles se concentram mais, focam mais na aula, tá ali escrevendo no caderno, né? Então, a maioria dos alunos falam isso. Agora, em relação à prova, pode ter certeza que no online é mais fácil. Você acha que o número de desistência no presencial é maior, Marcos? Mas é que... Com certeza, eu acho que... porque, tipo, é bem mais difícil. É bem mais difícil, hein? A prova em si, né, é bem mais difícil. Os professores passam muito mais lições nas primeiras semanas. Eu sinto que, por exemplo, a forma que a gente aprende é um pouco mais corrido, tem muito mais informação, a gente está cansado do trabalho, a gente tem que correr para ir para o metrô, então são uma série de fatores que acaba afetando, né? No final das contas, aí o número de desistência eu acho verdade, assim, se a gente for pensar, né, na locomoção, no transporte, tem aluno que às vezes gasta depois 2 horas para chegar em casa, né? Então, se sai da faculdade às 10, você vai chegar quase... Tem aluno que chegava quase meia-noite em casa e já chega bem cansado, né? Agora, terminou a aula em 10, às 10 vocês estão em casa, né? Então, isso é bom no online. Agora, tem aluno que não consegue se concentrar. Agora, em relação a essa taxa de desistência, eu não sei, viu? Porque bastante aluno não dá para medir se isso é só porque estava online, ou tem casos que o aluno desistiu porque ele perdeu o emprego na pandemia. Então, é uma série de fatores, né, que leva aí a desistência ou não. Mas eu acho que vocês vão pegar as duas fases, né? Porque no ano que vem eu acho que é bem provável que volta, né? Tem gente que não saiu do curso ainda só porque está online. Ó, o Eduardo falou que mora 2 horas, o Wesley 1 hora e meia. Quando você estudava, você fez o que, Marcos, no presencial? Eu tava fazendo engenharia, entendeu? Tava fazendo Engenharia? Engenharia basicamente. Tá. No primeiro semestre lá em 2019, aí eu fui pro segundo em 2020 e, meu, a diferença foi drástica. Porque o pessoal pegava bastante DP, né, no presencial. Porra, é muita DP o pessoal pega. Aí o pessoal fica desanimado, né? Sente que não tá pegando e acaba desistindo. Na matéria de física, o Ivan falou, na matéria de física fica bastante, pegar essas matérias que vocês têm agora, né? Fenômenos de transporte, comprimentos de física, fica bastante gente. Equações diferenciais, ficava cálculo, ficava bastante... eu já peguei sala aí que era metade de DP. É feio. E aí no online não fica mesmo. Mas aí, será que também isso é bem... Não tem como a gente medir também se o aluno está aprendendo realmente ou não, né? Então, eu acho que tudo tem seu lado bom, seu lado ruim. Aí, o único ponto que eu vejo ruim aí do presencial é a locomoção mesmo, que é difícil aí para todo mundo, tanto para vocês quanto para a gente, né? Eu também gastava quase 1 hora para chegar na Unip mesmo de carro, né? Mas não tem coisa melhor do que terminar a aula e já cair na já tá em casa, né? Isso é verdade. Aí tem essa também, né? Que nem o Eduardo tá falando assim, tem gente que agora, quando estava só presencial,
muita gente que nem eu dava aula lá na Chácara Santo Antônio, que é ali perto do Shopping Morumbi. Tinha muito aluno que ele trabalhava ali perto, né? Mas ele morava lá na Zona Sul, longe. Então, só que ele trabalhava ali perto. Então, ele saía do trabalho, já ia direto para a faculdade, depois ia para casa. Agora, se você estiver no home office, né, e você morar longe, como é que você vai vir? Aí vai demorar mais para chegar na faculdade, tem essa também. Nossa, é tudo difícil, né, gente? Não dá para saber como que vai ser essa volta aí, não, se é bom ou não. Tem uma aula que vocês vão ter sempre online, né? Que é aquela aula de PC lá. Todo semestre tem uma aula online, que vai ser online. Então vai ter um dia que vocês vão ficar em casa, mas não são todos, né? Olha lá, Alexandre, trabalha em Guarulhos, estuda na Bestelar e mora em Itaquera. Tudo longe um do outro, hein? Jesus. Medo dos profissionais formados pós-pandemia, né? Ixi, o que será? É, Micael em horário de pico. Bom, vamos deixar pensar isso aí quando voltar, né? Para vocês, então, vocês acham que está melhor no online do que voltar a volta presencial? Para a maioria aí que está falando, acho que vocês estão preferindo o online. Claro. É que já existiam as faculdades EAD, né? Mas não nesse modo assim de aula ao vivo. Acho que esse modo de aula ao vivo é melhor mesmo, né? Porque o EAD com aquelas aulas gravadas é mais difícil de entender. Mas o EAD com aula ao vivo, você já tira a dúvida com o professor na hora, é um modo melhor, né? Bom, no específico tem que ser, ainda mais porque vocês vão ter bastante laboratório, né? É melhor presencial mesmo. Vamos lá, gente, voltar, que senão a gente não termina isso aqui. O que eu estava falando? Da avaliação. Olha lá, o único rolê que eu tinha. E o barzinho aí depois da facu, agora não tem mais, né? Tá louco. Tem que voltar, né, Jonathan? Não faz sentido, é verdade, Bruno. Tá vendo como que as opiniões são diferentes, né? Tem gente que gosta mais online, tem gente que gosta mais presencial. Não tem como agradar todo mundo, não. Bom, eu tava falando da avaliação, né? Então, por enquanto, continua no mesmo esquema, tá? Mas acredito que ano que vem vai voltar mesmo, viu, gente? Porque já tá todo mundo tomando vacina aí, tá? As coisas estão controlando mais agora, né? Quando voltar vai ter umas festas, né, o Lucas? E os barzinhos devem ter falido tudo, né? Poxa vida. Bom, gente, ainda aqui, a apostila, tinha alguém que tinha perguntado, nós usamos a apostila de estatística. Estatística indutiva. Os professores já passaram para vocês qual que é o link lá para onde compra? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou pôr aqui no chat, tá? O Isabela, eu acho que deve estar alguns dias, né? Porque vai ter alguns dias que os alunos vão lá para aula de laboratório, provavelmente acho que vai ter alguns dias que vai estar aberto assim. Mas quem quiser comprar lá pelo Mercado Livre, deixa eu pegar aqui o link. E-shops.
Estou escrevendo aqui, tá, gente? e-shops.mercadolivre.com.br/5revolution. Esse aqui é o link, tá? Para quem quiser comprar pelo Mercado Livre. Certo? Os alunos perguntam, então, sobre a tarefa. As tarefas tem lá na apostila, né? Nos slides, pessoal, eu coloco, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu coloco meio que um resumo, os exercícios que a gente vai colocar, né? Então, se o aluno, de repente, não puder ter a apostila, ainda dá para acompanhar pelo slide. Eu coloco aí o resumo da matéria, o resumo dos exercícios que a gente vai fazer, tá? As tarefas tem lá na apostila. Quem tiver na apostila vai na folha da tarefa. Quem não tiver, aí faz na folha de sulfite, tá? Só tem aquele esquema lá que tem que copiar o enunciado, que é o esquema de sempre. Eu vou avisando as tarefas quando for para fazer, aí para vocês me enviarem. O Ivan perguntou se a aula vai estar disponível no Teams. Eu vou colocar sim os slides, mas eu coloco só quando acaba, tá? Os exercícios, quando termino os exercícios do slide, aí eu coloco. Então não vai estar toda semana, porque tem slide que leva 2 semanas aí para fazer o exercício. Então, terminando o exercício, aí eu coloco. As tarefas vai ter o link também para vocês enviarem. Aí, aquele esquema, tira foto, né, da folha, ou escaneia, e aí tem o link para você anexar e colocar, e mandar lá no Teams, tá? Tudo será no Teams. E as provas também tem o link pelo Teams. Certinho? Alguma dúvida sobre isso, gente? Não? Boas? Aqui é a bibliografia básica, tá? Eu coloco porque às vezes tem alunos que querem se aprofundar um pouco mais sobre o conteúdo, né? Então, isso aqui são livros que tem lá na biblioteca. Então, quem quiser estudar um pouco mais, esses livros aqui são parte, né, da bibliografia básica e de estatística, tá? Gente, aqui tem um calendário de semana par e ímpar. Eu coloquei no slide porque tem turma que a minha aula é quinzenal, mas a de vocês não é, a de vocês é semanal. Então não precisa. Mas de repente, se você precisar para aula de outro professor, tem aqui de agosto a dezembro todas as semanas, tá? Então, que nem hoje, dia 12, a gente está na semana 2, então semana par, tá? Então, quem quiser isso aqui, vai estar lá no slide também, para quem quiser consultar. Se organizar, né? Beleza? Bom, então, gente, a apresentação geral do conteúdo é essa daqui, tá? Aí, hoje, a gente tem aí mais meia hora de aula, aí eu vou começar um pouquinho só do conteúdo. É só o início aí de uma revisão, né, geral, que é o primeiro capítulo da apostila, tá bom? Então, essa parte são algumas definições e a parte de revisão também de média e desvio padrão, cálculo de média e desvio padrão, que a gente vai utilizar aí durante o semestre, tá? Durante o curso. Bora lá, então, estatística descritiva, aí tá na página 1. Então, a gente tem aqui a definição de estatística. A estatística, então, é uma parte aí da matemática que trata da coleta de dados. O que é coleta de dados? Quando eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa com relação à idade dos alunos dessa turma, então eu vou lá perguntar para o Ivan, qual que é a idade dele? Sei lá, 21. Aí eu pergunto para a Isabela, 20. O próximo aluno, 22. Mais um, 19. Então eu tenho os dados aí, né, quando eu vou coletar os dados, eles vão estar todos embaralhados aí, todos desorganizados. Aí a gente vai fazer a organização. Para começar um estudo, você primeiro vai organizar os dados. Então, o que é organizar os dados?
Você colocar em ordem, crescente, no caso aqui, colocar uma tabela. 10 alunos com 20 anos, né? E assim vai. Então, isso aqui é uma organização. Você organizar em tabelas esses dados. Aí nós fazemos a análise, né? E a interpretação do dado. Então, fazer a análise é o quê? Você vai verificar as medidas de tendência central, as medidas de variação, como média, né? Moda, mediana, desvio padrão, variância, e interpretar esses dados, né, como nós já falamos lá no início, com a finalidade de auxiliar na tomada de decisões. Isso aí é a estatística no geral, tá, que eu falei. A estatística indutiva, então, teve um aluno que perguntou qual que é a diferença da descritiva e da indutiva. A indutiva, na verdade, não é que tem uma diferença, mas ela é uma continuação, né? A gente vai continuar estudando a estatística. Nós vamos aí na estatística indutiva verificar os métodos utilizados para obter conclusões sobre uma população, então conclusões, né, sobre um todo, a partir de informações que veio de uma amostra, ou seja, de uma parte dessa população. Então, qual a conclusão que a gente tira, né? Sobre média, sobre desvio padrão, sobre uma margem de erro, como eu falei para vocês, sobre uma linha de tendência. Então, é isso que a gente vai calcular aí, né? Todo aquele conteúdo lá que eu passei para vocês. Então, a estatística descritiva, ela é mais básica, a gente mais descreve, né, os dados. Então, descreve mostrando uma média, mostrando um desvio. Então, na estatística indutiva, nós vamos utilizar essas descrições para aprofundar um pouco o estudo desses dados, né, para tirar maiores conclusões sobre eles, tá? Uma população, o que que é? Uma população é um conjunto completo de todos os elementos, né, que vão constituir aí um sistema de estudos. A amostra é uma parte de uma população. É importante que essa amostra possa representar essa população de uma forma significativa. A amostragem é uma técnica de seleção de uma amostra que possibilita o estudo das características de uma população. Então, é uma técnica que eu vou utilizar para escolher uma amostra, né? Então, quais técnicas a gente tem, pessoal? Vou colocar umas técnicas aqui para... Oi, Juan, eu volto já. Deixa eu já voltar. Então, tá aí o primeiro. Pronto? Então, olha lá. Então, a amostragem, como eu estava falando, são técnicas que são utilizadas para a gente escolher uma amostra, né? Então, tem a técnica de amostragem aleatória simples. Então, aleatória é que eu escolho aleatoriamente, eu escolho qualquer valor daquele conjunto, ou qualquer elemento. Então, isso funciona para quê? Para quando você tem tudo igual. Então, como eu falei para vocês, de repente, uma empresa, você vai estudar um produto que está sendo fabricado. Todos os produtos são iguais, então você pode escolher uma amostra de forma aleatoriamente. Você pode escolher, né, qual que você vai escolher qualquer valor, qualquer peça, qualquer produto, tá? A gente tem uma técnica de amostragem que chama estratificada. Estratificada é que a gente divide, né, como ele fala, em estratos, né?
que tenha maior variabilidade possível. Um caso que entra nessa estratificada, por exemplo, seria eu numa pesquisa que eu vou fazer em relação ao presidente, né, intenção de voto para presidente, na estratificada eu vou escolher uma amostra pertencente aí em cada estado do Brasil, para poder, né, ter características diferentes. Então, pegar um pouquinho de cada estado. Então, isso seria uma amostra estratificada. Tem a amostra por conglomerados. A amostra por conglomerados é quando eu escolho uma amostra em pequenos grupos. Então, eu quero fazer uma pesquisa em relação aos alunos da Unip. Aí, para isso, eu escolho alguns alunos do grupo da engenharia, outros alunos do grupo da enfermagem, outros, né, do curso da pedagogia, assim por diante. Então, eu faço a pesquisa com vários alunos, né, desses grupos diferentes, ou desses cursos diferentes, né? E tem também a amostra sistemática. A sistemática é quando a gente escolhe um sistema, né, para fazer sempre aquela amostra. Eu tenho vários dados que estão organizados em ordem crescente, por exemplo, e eu escolho retirar uma amostra contando de 10 em 10. Então, a cada 10 eu tiro 1, a cada 10 eu tiro 1. Então, isso é uma amostra sistemática, tá? Então, eu sempre vou fazendo no mesmo sistema, certo? Então, esses são tipos de amostragem. O erro amostral é o erro que pode ocorrer quando eu utilizo uma amostra. Então, a gente calcula, inclusive, a margem de erro. Em qualquer pesquisa pode acontecer um erro, gente, porque se você escolhe uma amostra, então eu tenho 1.000 pessoas, eu escolho uma amostra de 100. Essas 100 pode representar ou não, né, essas 1.000. Então, se eu estou escolhendo um valor menor, então sempre pode ocorrer um erro. A gente calcula esse erro amostral. Existe uma forma de você calcular, existe um cálculo estatístico que permite que você calcule esse erro, ou seja, você pode calcular se ele tem um erro de 5% ou um erro de 3 pontos, né? Então, o erro amostral é o erro que pode acontecer quando você utiliza uma amostra. Obviamente que se você faz uma pesquisa com uma população inteira, aquela pesquisa é exata. Agora, quando você faz com uma amostra, ela pode acontecer o erro, tá? A amostragem probabilística, ela entra aqui mais ou menos essa estratificada ou conglomerado, né? Ela é uma técnica de seleção de uma amostra na qual cada elemento tem a probabilidade que seja diferente de zero de pertencer à amostra. Então, eu tenho uma amostra de 1.000. Eu tenho uma população de 1.000. Eu vou escolher uma amostra de 100. Então, sempre nesse grupo de 1.000, eu tenho que ter uma probabilidade de um elemento daqui estar dentro dessa amostra. Uma probabilidade que seja diferente de zero. E aí, a gente vai estudar aí os dados de uma amostra. Então, para descrever um conjunto, a gente retira uma amostra da população da qual temos interesse, por meio dessas técnicas de amostragem, né, probabilística ou da amostragem simples. A partir desses dados, eu faço um estudo. Então, eu faço um estudo sobre a média, sobre o desvio padrão, eu vejo a tendência, se tem mais tendência para uma característica ou para outra, tá? Então, são os dados de uma amostra. O que a gente calcula a partir dos dados de uma amostra? Então, a gente pode calcular média, variância, desvio padrão. São as medidas mais utilizadas, tá, gente? Geralmente, mais utilizada mesmo é a média e o desvio padrão. São as medidas mais utilizadas para representar
Aqui nós temos as fórmulas para o cálculo, né, da média, variância e desvio padrão. Então, isso aqui é revisão ainda do ano passado, mas a gente faz essa revisão porque a gente vai utilizar, tá, isso na matéria desse ano. Bom, para calcular a média, como que eu faço? A média é, essa letra aqui, grega, ela significa somatória de todos os valores xi, dividido pelo número de elementos que você tem no total. Então, somatória de todos os valores dividido por n. Se os seus dados, isso aqui é para dados isolados. Dados isolados são esses dados que estão aqui, ó, separados assim, tá? Agora, se for o caso de dados agrupados é quando estão em tabelas, que nem esse aqui, ó. Aí, você tem que fazer a somatória de todos os valores multiplicada pela frequência. Isso tudo dividido pelo número de elementos. Então, eu somo todos os valores vezes a frequência, divido pelo número de elementos. Aí eu tenho a média para os dados em tabela. A frequência é quantas vezes cada valor aparece. Então, aqui o 15 aparece 2 vezes, o 10, 4 vezes, e assim por diante. Para o cálculo da variância, a variância é representada por S elevado a 2, tá? S ao quadrado. Você faz a somatória de cada valor menos a média, então primeiro a gente tem que calcular a média, eleva ao quadrado e divide por n menos 1. Se for em tabela, é a mesma coisa, mas multiplica pela frequência aqui. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, eu passo esse quadrado para o outro lado, tirando a raiz, como está aqui. Então, para calcular o desvio padrão, eu faço a raiz quadrada de toda a somatória de cada valor menos a média, eleva ao quadrado. Divide tudo por n menos 1. Se estiver na tabela, multiplica pela frequência. Tá certo? Então, pessoal, nós vamos fazer agora alguns exemplos, tá? Do cálculo de média, variância e desvio padrão para dados isolados e para dados em tabelas. Bora lá, então, para o exemplo. Esse primeiro está na página 9. É para determinar a média e o desvio padrão dos dados dessa amostra. Então, vamos começar aí com a média. Para calcular a média, está na 9, ô Gabriel. Tá, página 9. Travou? Então, para calcular a média, eu faço a soma de todos os valores e divido pela quantidade. Então, 5 mais 10, mais 12, mais 15, mais 18. Divido por, tem 1, 2, 3, 4, 5. Divido por 5. Então, eu tenho 5 valores. Aí, a média é igual. Aqui, fazendo o 12 mais o 18 dá 30. O 15 mais o 5 dá 20. Aí, 30 mais 20 mais 10 dá 60, certo? Divide por 5. Fazendo a divisão, 60 por 5 é 12. Então, a média aqui é igual a 12. Beleza? Facinho, né? Banal esse. Aí, vou fazer agora o desvio padrão, um pouquinho mais trabalhoso. Aí, o desvio padrão, gente, tem que fazer esse aqui, ó, dados isolados. A gente
está calculando, né? A somatória de cada valor menos a média elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Então, eu tenho que fazer primeiro aquela parte lá. Cada valor menos a média elevado ao quadrado, que aí eu somo tudo isso aqui, tá? Então, eu vou pegar todos os valores e colocar aqui, ó, o 5, o 10, o 12, o 15 e o 18. Aí aqui eu tenho que fazer cada um desses valores menos a média e elevar ao quadrado. Então, eu vou pegar o 5 menos a média, que é 12. 5 menos 12. Elevo tudo ao quadrado. Fazendo o primeiro dentro do parênteses. 5 menos 12 é menos 7. Ao quadrado, 49. Aí vamos para o 10. 10 menos 12. Ao quadrado. 10 menos 12 é menos 2. Ao quadrado é 4. Aí vamos para o 12. 12 menos 12, eleva ao quadrado. 12 menos 12 é 0, ao quadrado é... Depois é o 15. 15 menos 12, dá 3, eleva ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E o último é 18. 18 menos 12, dá 6, eleva ao quadrado, 36. Então, eu peguei cada um desses valores, pessoal, e tirei a média, que é 12. Então, todos menos 12. O resultado elevou ao quadrado. Feito isso, a gente vai somar tudo, que é a somatória. Então, somando tudo, aqui eu tenho 36 com 4 dá 40, mais 49 dá 89, mais 9, 98, certo? Isso aqui, então, é o que eu fiz aqui? A somatória de cada valor menos a média ao quadrado, tá? Foi isso que eu fiz aqui. Aí vamos fazer o cálculo do desvio padrão. Para o desvio padrão, olha lá, ó, eu vou usar essa fórmula aqui. Então, a gente representa pela letra S, é um S aqui, tá? Parece um 5, é um S. É a raiz quadrada da somatória de cada valor menos a média ao quadrado, dividido por n, que é o número total, menos 1. O desvio padrão é a raiz quadrada. Isso aqui, ó, é essa parte que eu fiz. Então, a somatória de cada valor menos a média elevado ao quadrado. Então, eu fiz cada valor menos a média ao quadrado e já somei tudo. Então, deu 98. Divide por n menos 1. N é o número de termos, né? A quantidade é 5. Então, divide por 5 menos 1. S, então, é igual. Aí eu faço raiz quadrada de 98 dividido por 4. S, então, é igual. Gente, 98 aí dividido por 4 dá 24,5. Aí desse valor eu tiro a raiz. Dá 4,949. E assim por diante, tá? Podemos arredondar aqui 4,95, porque o próximo é 9, né? Então, 4,95. Esse, então, é o desvio padrão.
Então, 4,95. Certinho? Bom, vocês viram aqui que esse, né, o desvio padrão, ele dá mais trabalho para calcular do que a média, né? Demora mais porque a gente tem que ficar fazendo. Um menos o outro levando ao quadrado, né? Então ele demora mais. Para os cálculos que a gente vai fazer, pessoal, quando a gente estiver estudando a parte de estatística indutiva mesmo, a gente vai usar bastante a média e o desvio padrão, né? Então a gente usa bastante a média e o desvio padrão. Sendo assim, não dá para ficar fazendo isso toda hora à mão, porque demora muito. Então, quando tiver frequência, piora, né, Ivan? É verdade. Então, a gente tem um esquema para fazer na calculadora, que eu vou mostrar para vocês, tá? Ou também no Excel também é uma boa. O Daniel aqui perguntou o que indica o desvio padrão. O desvio padrão é uma medida de variação, né? Então, ele mostra mais ou menos como que está variando os dados. Por exemplo, existe concurso público que ele, para aprovar um candidato, ele coloca assim, ou escola mesmo, né, para ver se o aluno está aprovado, às vezes coloca lá. Então, a média da maioria dos alunos foi 8, vai, e o desvio padrão foi 2. Então, quem que está aprovado? Quem tirou entre 8 menos 2 e 8 mais 2, vai, 8 menos 2 dá 6 e 8 mais 2 dá 10. Então, esse que está entre os 6 e 10 é a maioria do grupo que está ali. Então, a maior parte está aqui dentro, tá? Então, o desvio padrão é como que varia os valores em relação à média. Então, se você faz o menos e o mais, você tem que a maioria do grupo está dentro daquele intervalo. Sete raiz de 2. Aí você está fazendo, né, Ana, simplificando a raiz, está correto, sim. Mas na estatística a gente utiliza mais a medida, mais para a gente ter uma ideia do valor, né, mais aproximado mesmo. Então a gente utiliza mais a medida aproximada do que deixando na raiz, assim, na forma simplificada. Mas não está errado, tá? Está correto. Mas na estatística geralmente se utiliza mais assim para ter uma ideia melhor do valor, de quando fale aquilo aproximadamente. Certo? Aí, o que eu vou fazer então? Como eu falei, a gente vai usar bastante. Aí, como os meninos falaram aí, se tiver uma frequência, isso aí pode piorar, vai dar mais trabalho para fazer. Então, a gente tem um método para fazer isso aí na calculadora para ficar mais rápido. Eu vou mostrar para vocês como calcula na calculadora, tá? Vocês sabem fazer a média e o desvio na calculadora direto? Não? Então, ó, vou mostrar, tá? Então, tem um esquema aqui. A calculadora científica, ela tem função para estatística, tá? Não sei se você sabe, mas tem. Então, na calculadora. O Bruno não é especificamente uma conclusão, mas quando você soma e subtrai o desvio da média, você tem a maioria, né? A maioria está naquele intervalo ali dos valores, tá bom? Bora lá, então, ó. Na calculadora. Olha a minha calculadora, gente. Que bonita. Essa daqui é da época que eu estava na faculdade ainda, hein? É velha, mas funciona até hoje. Nem a pilha, nem a bateria acabou ainda, até hoje, hein, gente? Olha só que coisa. Tem mais de 20 anos. Da época que o São Paulo foi campeão mundial. Ô, louco, é verdade. É verdade, ó. É Cássio.
Olha, paguei barato nessa calculadora e ela funciona. Pré-história também não, né, Vitor? Aí você tá me chamando de velho, que eu tô falando que eu fiz faculdade na pré-história. Aí também, né? Vamos lá. Imagina, tô zoando. Como faz na calculadora, gente? Primeiro passo. Tem que fazer. Tô desmerecendo Chico. Tem que fazer o reset. O que é fazer o reset? É pagar, porque se você tiver dado na sua memória da calculadora, ele vai puxar para cá, né? Então pega a calculadora e faz comigo. Primeira calculadora da Cássio feita. Vocês estão zoando, né? Ah, tá, Ivan. Pega a calculadora. Vou fazer o reset. Como que é o reset? Você vai clicar Shift. Isso aqui é a maioria daquelas Cássios, desse modelo aqui, e daquela HP branquinha, é sempre esse. Só aquelas maiores, né, gente? Que aí tem outro processo, mas a maioria de vocês deve estar assim. Shift. Aí aperta o CLR, o Clear. Shift CLR. Quando você faz isso aqui, aparece 3 opções. Aperta a terceira, que é apagar, ele coloca lá, reset all, quer dizer, apagar tudo. Aí sim, então você aperta o igual e depois o igual de novo para confirmar. Fazendo isso, você apagou os dados da memória. Ele fica lá em cima, ô Isabela. Qual calculadora é a sua? É que depende da calculadora, né? É a Cássio, então é em cima mesmo. Procura aqui, tá aí, ó. Shift, aqui na parte de cima, ó. O CLR. Não achou também? É que a minha não tem, gente. A minha, ela, como é pré-histórica aí que a pessoa falou, o reset dela é um buraquinho aqui que tem que apertar. Tá junto com o molde, o Christopher falou aqui. E aí, ó, perto do molde. Achou? Ih, Daniel, não é reg, não. Vê se você não apertou errado. Do lado do on, ó, o Redson falou. Isso mesmo. Beleza, deu o reset. A gente vai entrar no modo de estatística. Então, você vai apertar o mode. Isso, Douglas, reset all. Aí aperta o igual aqui no reset all, tá? Aí vai apertar o mode. O mode é para entrar no modo de estatística. Quando você aperta o mode, aparece 3 opções. A estatística é a segunda, então mode SD. Ou está escrito SD ou stat. O 2. Aí você aperta o 2. Entraram aí no modo de estatística? Sim. Agora, pessoal, a gente tem que colocar aqueles dados lá na memória. A memória, vocês vão apertar aqui, ó,